Como é que é teu dia a dia com essa barriga aí que não tinha? É muita dor nas costas, inchaço nas pernas, nos pés principalmente. À noite que a gente começa a sentir, né, os desgastes do dia inteiro. O que tu sentes que tá ficando difícil? O peso, na hora de levantar, aquela dor que dá nas costas, o peso da barriga. O que acontece que a gente começa a sentir muitas dores nas costas quando tá grávida? O que acontece é que com o desenrolar da gestação, o centro de gravidade, que é o que nos mantém equilibrado, vai mudando. Então, à medida que a barriga vai crescendo, ele vai se deslocando para frente e a tendência é a gente cair. Né? Só que a natureza e o nosso organismo são sábios, né? Então, o que acontece é que eles acabam contraindo a musculatura das costas, primeiro a lombar, depois a dorsal e depois a cervical, para que a gente se mantenha equilibrado. Quem era sedentária e engravida, para fazer uma atividade física, deve ser uma atividade específica para gestantes. Fisiologicamente, as articulações modificam, então, se a gestante não fazia atividade física e resolve fazer assim que engravida, e não faz uma atividade adequada, ela corre risco de fazer lesões, né? Por essa mudança toda fisiológica que ocorre. É sempre benéfico fazer atividade física, mesmo que seja uma caminhada, que seja um alongamento, desde que com orientação específica para a gestante. Eu sinto mais dificuldade quando cai uma coisa no chão. Aí eu não sei como é que fica melhor, se baixa assim, se baixa assim. E o problema é que começa a ficar pesado, né? Na verdade, o ideal, quando cai alguma coisa no chão, é alguém alcançar para a gestante. Ela não tem que levantar do chão, né? Mas se a gestante tiver que fazer isso, né? Ao invés de fazer como tu fizeste assim, né? O ideal é o quê? Que ela se apoie em algum lugar e agache. E pode agachar? Pode, não tem agachar problema. Pode. Porque a gente fica com medo, achando que vai dar problema em agachar. Não tem problema agachar, porque se tu tiver que fazer alguma contratura, alguma coisa durante a gestação, é melhor que seja nível de joelho e tornozelo do que de coluna. Tá. Então, quando tu agacha, tu pega o que vai pegar no chão, aproxima da tua barriga o máximo, e aí sobe usando as pernas, sem fazer o movimento de flexão da coluna. Para colocar a louça na máquina, ao invés de fazer como tu fizeste antes, né, flexionando o tronco, abre a máquina, te agacha e aí tu vai pegando um por um dos pratos, agachadinha assim, para proteger a tua coluna. Isso. E agora para levantar utilizando as pernas, isso, com a coluna bem retinha. De frente para a pia. Pega uma caixa de sapato, um mochinho baixinho, né? E apoia um dos dois pés enquanto tu estiver fazendo a atividade. Um dos dois pés, no momento que tu apoia o pé, a lombar automaticamente retifica um pouco e alivia a tensão aqui na região lombar. Isso serve também para quando tu fores descascar fruta, fazer comida, qualquer coisa que tem que ficar em pé com os dois braços à frente. Como é que tu deita? Vamos ver. Deita aí. De frente. Assim, levanta. Como é que tu levanta? Na verdade, tu tá deitando e levantando de forma errada, né? Para deitar, primeira coisa, sentar na beira da cama, de lado, e se mantendo de lado, apoiando nos braços, eu vou deitar e aí, então, virar de barriguinha para cima se quiser virar, tá? Para levantar, vira totalmente de lado e me apoiando nos braços, eu vou levantar e, então, sentar na cama. Não é interessante que a gestante fique muito tempo de barriga para cima, principalmente no final da gestação, porque por trás da barriga passam grandes vasos que podem ser comprimidos, isso o próprio peso do útero do bebê, isso pode prejudicar a irrigação sanguínea cerebral da mãe e, consequentemente, do bebê. Mas pode ficar um pouquinho. Não quer dizer que não possa deitar, claro que pode ficar um pouquinho, até tem vários exercícios que são de barriga para cima, né? O travesseiro tem que preencher o espaço do ombro, tá? Então tem que cuidar desse espaço aqui. E, de preferência, com o travesseiro entre as duas pernas, para que a coluna se mantenha alinhada. Eu trabalho 8 horas, muito tempo sentada, e daí eu não entendia quais as posições melhores para ficar. Então eu realmente senti uma dor atrás e as dores nas pernas.
Com certeza, assim, a coluna, né, as costas, na região lombar, né, até muito tempo numa posição só, realmente fica dolorido, né, para se levantar, para deitar da cama também. Então agora a gente vai mostrar alguns exercícios que podem ser feitos em casa para ajudar a respirar melhor, diminuir edemas e as dores nas costas que maltratam as mamães. Então vamos começar vendo a forma correta de sentar. Vocês vão balançar um pouquinho para um lado, para o outro, descobrindo os dois isquios e distribuir o peso igualmente sobre os dois. Essa é a forma correta de sentar. Se posicionar assim, não muito próximo, nem muito afastado. A barriga tem que entrar aqui, tá? E aí vamos lentamente descer na direção do joelho que está à frente e assumir a posição e ficar aqui, alongando toda a musculatura das costas e aliviando inclusive a pressão quando dói o ciático. Ele também auxilia na prevenção de formação de varizes e das câimbras. Ele é um exercício muito simples, mas que é extremamente eficiente se feito diariamente com regularidade. Segurando aqui abaixo do joelho, vocês vão fazer todos os movimentos que vocês lembrarem e conseguirem fazer com o pé de vocês. Ó. Um lado, outro, a volta. A gente vai fazer sentado aqui hoje. O importante é o quê? A mão de vocês, as mãos ficarem acima do coração quando vocês forem fazer o exercício. Então, aqui, por exemplo, não adianta. A gente tem que colocar a mão lá em cima, né? E aí, fazer a mesma coisa, né? Todos os movimentos que vocês conseguirem lembrar e fazer movimentos bem amplos com as mãos, ó, pra frente, pra trás. Tanto a mão quanto o pé tem que ficar acima do coração para auxiliar no retorno venoso, que é a volta do nosso sangue das extremidades para ser oxigenado e bombeado de novo para todo o nosso corpo. Vocês vão encher o pulmão de ar e imaginar que esse ar está entrando lá na barriga e, enquanto forem enchendo o pulmão de ar, vão empurrando a barriga para fora. E aí depois vão soltar o ar e vão ao mesmo tempo encolhendo a barriga. É fundamental que a gestante respire bem para oxigenar bem o seu sangue e, consequentemente, o sangue do bebê. O que acontece no decorrer da gestação? Nós temos o principal músculo responsável pela respiração, que é o diafragma. Quando a gente enche o pulmão de ar, ele desce, depois ele sobe. Com o crescimento da barriga, esse diafragma vai sendo comprimido e cada vez fica mais difícil. Ele fica com menos espaço para fazer isso. E por isso que é comum as gestantes ficarem ofegantes, principalmente mais no final da gestação. Essa respiração abdominal, para mim, assim, foi o máximo, porque a gente consegue sentir ele se movimentando, assim. Ele fica bem agitado, assim, né? E aí a gente consegue sentir bem ele, é bem legal.